Olá, pessoal! Neste vídeo vou apresentar para vocês a estrutura de repetição usando o comando for. Então, eu vou pegar aqui um exemplo que nós já utilizamos anteriormente, que é o cálculo da média, considerando duas notas, e uma mensagem de aprovado caso o aluno tenha uma média maior ou igual a 5, ou reprovado caso a média seja menor do que 5. Vamos considerar que aqui, nós, neste exemplo, para cada execução do programa, né, vai solicitar apenas duas notas e calcular a média uma vez e mostrar as mensagens correspondentes de acordo com a média. Então, esse programa vai ser executado apenas uma vez. Todas essas informações de entrada, o processamento e a saída vai ser executado, eles vão ser executados apenas uma vez. Se esse programa for utilizado, né, por um professor, numa disciplina qualquer, e o professor tem numa sala de aula 50 alunos, ele teria que executar esse programa 50 vezes. Então, a gente poderia fazer aqui algumas adaptações para que esse programa seja executado várias vezes, de acordo com a quantidade de alunos que o usuário que vai utilizar o programa tem o objetivo, né, de inserir as notas e calcular a média. Considerando que a gente aprendeu até agora, que no caso usando que estrutura sequencial e estrutura condicional, se o professor quisesse fazer as mesmas execuções, aqui, as mesmas entradas, processamento e saída para 50 alunos, então esse código aqui teria que ser reproduzido aqui 50 vezes o mesmo código. Vou simplificar aqui apenas 3 vezes, tá? Então, o que acontece? Quando eu executo esse programa, a primeira entrada aqui corresponde a essa primeira instrução aqui. Então, insira a nota 1. Vou considerar que, vamos considerar que essas entradas vão ser já válidas, tá? Entre 0 a 10. Então, aqui nós estamos na segunda instrução, vou colocar 10. Então, é calculada a média e apresentado o resultado da média. No caso aqui, como o aluno foi aprovado, entrou no IF, então, aluno aprovado. E a próxima instrução é uma entrada novamente. Então, está considerando essa nova entrada aqui de nota 1. Tá? Colocar 2 e assim segue a sequência aqui das instruções. Eu vou colocar 4, no caso aqui com a média é 3, o aluno entrou no else, né? Que aqui deu falso. Então, entrou no else, aluno reprovado. E solicitou novamente outra nota, que é a instrução sequencial aqui. Vou colocar 5, 5, a média 5. Então, entrou aqui na condição do if. Aluno aprovado e finalizou o programa. Então, nós temos aqui a repetição de várias instruções, só que para isso nós tivemos que repetir o código várias vezes. Imagina fazer isso por uma grande quantidade de entradas, né? 50 alunos, repetir isso 50 vezes. Então, nós no Python tem possibilidade de usar comandos para realizar repetições de um determinado bloco de instruções. Então, nós eliminaríamos todo esse código aqui repetido e apenas teria um bloco que eu quero repetir usando, construindo aqui, criando uma estrutura de repetição, onde eu vou informar aqui no meu código que eu quero que todas essas instruções sejam executadas, elas sejam executadas várias vezes, tá? De acordo com um valor específico, no caso que nós vamos ver hoje. Então, como eu faço isso daqui? Qual a estrutura, né, da utilização de repetição, considerando o comando for, que eu vou apresentar nesse vídeo. Então, aqui no início, antes do bloco de código que eu quero que seja repetido várias vezes, eu vou usar o comando for.
Assim como o if e o else, ele é considerado, né, um comando, ou seja, o Python sabe qual que é a funcionalidade que nós queremos aqui a partir da identificação desse for, então eu vou usar o fork, ou seja, para uma variável, vou escrever aqui uma variável, ou seja, isso aqui vai ser alterado. Estou colocando aqui a sintaxe, a estrutura que a gente vai utilizar. Então, para uma determinada variável que está em uma lista, uma determinada lista, 2 pontos para começar a instrução. Ou seja, tudo que vem aqui depois do 2 pontos, que eu quero que seja executado dentro do for, tem que estar indentado, tem que ter uma indentação aqui, certo? Então, isso daqui tudo vai ser executado a partir dessa instrução for. O que não estiver dentro do for, por exemplo, aqui se eu quero imprimir uma mensagem, isso daqui não está dentro do for, porque está no mesmo alinhamento aqui do for. Então, primeiro vai ser executado o que está no for, somente quando terminar a execução do for, que depende do que nós, das informações que são inseridas aqui, e esse bloco vai ser repetido várias vezes, né? E quando ele finalizar, aí sim continua o programa, que no caso, aqui tem essa instrução de apresentar algo na tela, uma mensagem de fim. Então, o que a gente vai alterar aqui? Então, isso aqui sempre vai ter o for e o in. A gente vai alterar a variável, que pode ser qualquer variável, certo? Ela pode, no caso aqui, ser criada anteriormente, ou aqui no for, a primeira utilização do for vai ser inserido um elemento que está na lista. Então, aqui eu vou criar uma variável, por exemplo, i. E aqui eu vou criar uma lista de valores que eu vou colocar, vocês vão aprender lista mais para frente, tá? Mas é representada por este símbolo aqui de abre e fecha colchete. E aqui eu vou colocar elementos sequenciais que eu quero que, separados por vírgula, eu quero considerar que são 3 alunos. Então, eu vou incluir aqui os valores que o i vão receber na sequência. Então, na primeira execução do for, o for vai ser repetido quantas vezes? Vai ser repetida a quantidade de itens que tem aqui na minha lista, certo? Então, o i vai receber o primeiro valor, 1, depois ele vai receber o próximo valor da lista, na próxima execução, 2, e depois ele vai receber o 3. Finalizou a lista, ele encerra a execução do for e continua o programa. Então, para cada valor que o i receber, vai executar todas essas instruções aqui. Então, primeiro valor, o i recebeu 1. Então, vai solicitar a nota, vai calcular a média, vai imprimir a média, vai fazer a verificação se o aluno está aprovado e reprovado e apresentar a mensagem. Terminou a última instrução aqui, ou seja, do if ou do else, volta novamente no for e o i passa a ter o segundo valor, executa novamente todas as instruções. Então, vou executar aqui. Então, eu tenho aqui, posso colocar a nota, né? Eu estou na primeira instrução aqui do for. Executou aqui, no caso do if, aluno aprovado. Vou inserir, voltou novamente no for para a segunda execução. Vou inserir novos valores. Terminou novamente as instruções, volta novamente no for para a última interação. E aí entrou, no caso, no else, aluno reprovado. Como terminou a minha lista aqui do for, ou seja, a quantidade de vezes que eu quero que esse código seja repetido, então vai para as próximas instruções do programa, que no caso é apenas um print aqui mostrando a mensagem fim. Então, esse bloco de código fica em loop. É um laço de repetição. Ele fica sendo executado até a minha condição de parada, que no caso é a quantidade de elementos que eu inseri aqui para o for.
Então, dentro do for, eu posso ter só a estrutura sequencial, posso ter estrutura condicional, posso ter várias estruturas condicionais, uma dentro da outra, ou posso ter outra estrutura de repetição, depende do que eu quero que o programa execute, tá? E antes do for, ter outras instruções, outras estruturas, antes ou depois do for. No caso aqui, se eu quisesse fazer essa repetição dessas instruções aqui 50 vezes, colocar aqui, né, vários valores assim, fica um pouco também complicado trabalhar, né, com muitas instruções. Então, a gente tem um comando chamado range. Eu defino aqui, passo como um argumento, né, essa função range tem um parâmetro aqui que recebe esse argumento e executa, né, considera aqui, cria a quantidade de elementos da minha lista de forma sequencial. Então, se eu quero que esse for seja executado 2 vezes, por exemplo, eu posso colocar aqui um valor 2, certo? Então, quando eu executo aqui, então vai solicitar aqui as notas 2 vezes. Então, eu posso colocar aqui 5, 6, calculou aqui a média, mostrou o aluno aprovado, foi para a segunda interação, ou seja, o I recebe o segundo valor que foi criado aqui pelo range. Eu posso inserir aqui as notas, né? No caso, o aluno foi reprovado e finalizou a repetição, né? Finalizou aqui a execução do for, continua a execução do programa, que é o fim, certo? Então, é possível utilizar essa funcionalidade aqui do range para definir quantas vezes o for vai ser executado. Nesse caso, a gente está trabalhando sempre com um valor fixo, então a gente sabe exatamente no momento da execução do for, o programa sabe a quantidade, porque a gente definiu essa quantidade aqui no início, então o programa sabe a quantidade de vezes que esse código será executado. Então, por essa razão, é possível utilizar a estrutura for. Depois, eu vou apresentar para vocês outra estrutura, que é o while, que pode também usar quando a gente sabe a quantidade de vezes, né? E passar essa quantidade de vezes que o código vai ser executado para o comando while. Mas também é possível utilizar caso a gente não tenha conhecimento dessa quantidade de entradas, de execução dessas instruções. Então, o programa não sabe, até o momento da sua execução, quantas vezes aquelas determinadas instruções serão executadas. Então, neste caso, há o outro comando, que é o while, que eu vou apresentar depois. Neste caso aqui, nós estamos usando uma variável aqui no for para receber nós estamos criando aqui na memória um espaço que para cada iteração desse for aqui, o i está armazenando na memória um valor que foi criado aqui pelo comando range, ou seja, dessa lista aqui, está sendo considerado para representar aqui a quantidade de vezes que o for será executado. Então, o i, nesse caso, está recebendo sempre um valor e armazenando na memória. Só que neste caso, deste exemplo, a gente não está usando a variável i em nenhum momento, a não ser aqui para as interações do for. Neste caso, nós não precisamos criar uma variável na memória. Ou seja, como ela não vai ser, a gente não vai utilizar esses valores, a gente não precisa armazenar os valores aqui da criação dessa lista em algum espaço na memória, porque a gente não vai utilizar esses valores. Então, a gente pode considerar um underline, tá? Então, no lugar da variável aqui, que faz parte da estrutura do for, a gente usa underline para este caso. Então, em algumas outras situações, que depois eu vou mostrar algumas possibilidades, a gente pode usar o valor aqui da variável que está sendo usada aqui para o controle do for. Então, neste caso, também vai funcionar aqui corretamente, porque a gente não está precisando do valor do i. Certo? Depois eu vou apresentar no próximo vídeo mais sobre as funcionalidades do range,
como o range funciona e como utilizar este comando range em outras situações.